Fala galera, então chegamos para falar sobre esse quinto episódio de Eons Live, um episódio que deixa as coisas simplesmente montadas para o que vai ser a última vez o episódio que simplesmente vai encerrar esse evento de 6 episódios chamado The Ones Who Live. Galera, sem demoras assim, ó, esse episódio, tá, ele marca a presença do tal personagem familiar que o Scott Gimple tinha mencionado durante a promoção, agora que de The Ones Who Live, durante as coletivas de imprensa, tudo mais, queria aparecer. A gente cogitou muito que seria tal, que seria outro tal, que seria não sei o que. E simplesmente, para minha surpresa, foi um personagem que tem total ligação, total conexão e faz todo sentido aparecer por causa do personagem da Jades, que é o Padre Gabriel, cara. Eu, assim, ó, fui muito surpreendido de já ter essa menção dele, pô, no prólogo do episódio, né? Antes ali dos créditos iniciais, já ter a presença do Padre Gabriel, ter claramente já a noção ali do helicóptero. Eu adorei, assim, a maneira como o Padre Gabriel é colocado dentro dos eventos de The Ones Who Live, porque ele é um personagem simplesmente perfeito, tá? Se a gente for pegar essa questão toda dos segredos e como funcionam realmente, né? A questão de cara, um confessionário, tá? A gente tá falando sobre um grande confessionário naquele momento ali desse encontro anual que tava rolando entre a Jades e Padre Gabriel, ou a Anna, né? A gente entendeu, assim. Esse contexto todo, ele funciona muito bem para alguém que não pode simplesmente falar para os outros quem que ele está encontrando. E isso serve, né, para uma utilização de ambas as partes, né? Porque a gente sabe que o relacionamento dos dois ali foi um relacionamento muito importante. Foi um relacionamento que se manteve no decorrer dos anos de uma maneira ou outra, porque essas conexões todas, e é algo que o Rick até fala durante o episódio, né? Cara, a Anne nunca deixou de estar lá, né? E quando ela é colocada nessa frase, simplesmente a gente remonta justamente ao que a gente tá vendo nos flashbacks, que é a reunião da Jades com o Padre Gabriel. Então, assim, essa surpresa toda, cara, ainda bem que foi o Padre Gabriel. Ainda bem que foi o Padre Gabriel. Porque em relação a Morgan, por exemplo, cara, o Morgan, a gente sabe que tem essa expectativa por causa dessa reunião entre Rick e Morgan. O Morgan sai de Fear the Walking Dead junto com a Mo daquele jeito, ou, né, partindo em busca novamente de encontrar Rick Grimes. Encaixaria? Cara, encaixaria. A relação do Silas, a gente tem do sexto episódio, né? E o sexto episódio, ele já tá, como abro essa crítica aqui falando, já tá montado para eventos ali. E até, assim, ó, abrindo uma gaveta durante, né, essa crítica aqui. Cara, o Omega Sun, ele mandou, já na quinta-feira, uma grande teoria que tava rolando no Reddit. Eu fiz um vídeo sobre essa teoria, tá? Tá colocado aqui desde sexta-feira aqui no canal. Vou, né, comentar novamente ela no vídeo de tudo sobre o 1x6, que sai agora à tarde, porque ela faz muito sentido. E ela deixa também, assim, coisas que aconteceram agora nesse quinto episódio, também ali, né, meio que claras no contexto dessa teoria do sexto episódio, assim. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Só para não perder já essa questão, assim, dessa informação. Vamos fechar a gaveta. Então, assim, cara, pô, o Padre Gabriel encaixou pra mim perfeitamente bem. E eu gosto dessas noções de tempo que eles colocam do 3, 2, 1, né? A gente vê, pô, o contexto todo caiu lá o Muro de Alexandria, as crianças estão com fome, a gente remonta o início da 11ª temporada ali, né? O final da 10ª, o início da 11ª. Coitadinho do Virgil, né? Continuou lá segurando os muros de Alexandria, toda aquela brincadeira que a gente faz de... lá da 11ª temporada. Depois tem já a noção, né, do que tá acontecendo em relação a como ela... Pô, cara, só de tu ter já a menção de Eugene e Rosita, dá um calorzinho, assim, no coração, entendeu? Porque a gente sabe que como que poderia ter, né, qualquer situação do Padre Gabriel se conectar com a Jades e vice-versa, para chegar nesse ponto de encontro ali neutro, né? Porque ele não pode ser um ponto de encontro próximo da comunidade. O Padre Gabriel simplesmente tem que pegar e tem que, cara, caminhar, 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 para estar mais afastado, para que ninguém tenha uma noção, né, do que possa estar acontecendo. Não existe um perigo deles serem descobertos ali naquele momento. Então eu gosto dessas menções de Eugene, de Rosita, porque vai formando uma coisa que The Ones Who Live tá fazendo pra gente desde o, cara, primeiro segundo
que estreou. É preencher lacunas. Eles preenchem esses espaços todos pra gente, eles fazem conexões todas pra gente, eles dão respostas pra gente. Então, aqui a gente tem esse grande momento de flashback que eu não imaginava que ia ter da Jades, por isso também essa surpresa em relação ao Padre Gabriel, tá? Eu não imaginava, eu achava muito que essa aparição desse personagem familiar pra gente seria de alguém já no tempo presente, de tudo que tá acontecendo. Tem mais um flashback, tem realmente, né, algo que é muito importante pro desenvolvimento da personagem da Jades ali, para toda a questão que também tem que colocar do que é que realmente ela acredita e do que realmente ela tem conexão, do que realmente são as dores da personagem, como é toda a sequência final entre ela, Rick e Michonne. Tá tudo ali. E as conversas entre ela e o Gabriel são muito importantes da gente ter nesse episódio aqui. E até falando sobre o episódio por completo, galera, pô, ele é um episódio que ele prepara muita coisa, né? Porque ele tem que basicamente fazer o quê do momento que ele começa para o momento que ele vai encerrar. Ele começa todo o episódio no mesmo clima, e eu gostei muito do primeiro ato do episódio ali, colocar Rick e Michonne no mesmo clima, e até um clima parecido com o que a gente vê em The Walking Dead em vários momentos, assim, que são dois personagens acreditando que eles estão realmente, né, nesse momento de paz, eles estão convivendo juntos ali e explorando cada vez mais o seu relacionamento, com situações, sabe, pequenas, bobas que fazem parte desse contexto do relacionamento dos dois ali. Então toda a questão do presente e depois, né, o que vai tendo na cabana, até o surgimento lá. Por exemplo, pô, o quanto que é legal ver eles ali com aquela relação de achar o macarrão instantâneo, né? Porque é uma coisa besta, e a gente já viu os dois personagens, inclusive, né, indo atrás de comida por toda essa questão de falta de alimento. Até essa falta de alimento, galera, abrindo uma segunda gaveta, tá? Essa falta de alimento é algo importante também dentro desse plano do CRM, que eu vou trazer em vídeo também nessa semana aqui, sobre uma questão toda de teoria que remonta ao Okafor também, tá? Mas só para não esquecer essa gaveta, já que a gente tá passando pela questão de alimento da busca dos personagens ali. E daí, galera, pô, vamos começar assim, o encontro daqueles três, tá, personagens abobados lá, cara, é como qualquer outro personagem abobado que, né, os protagonistas ali encontraram no seu caminho inteiro dentro de The Walking Dead. Daí já vamos remontar o universo The Walking Dead. É simplesmente isso, entendeu? É até curioso, depois de tanto tempo, as pessoas ali conseguirem manter a sua sobrevivência, né? Mas vem toda por essa questão de medo, né? De provocar esse medo nos outros e ir sobrevivendo dessa forma. Mas é curioso como que eles não encontraram durante todo esse tempo, cara, alguém, não precisa ser como o Rick e Michonne, mas alguém que vá simplesmente ter um pouco mais de coragem para enfrentar, sabe? Depois de tanto tempo do apocalipse, sabe? Ter personagens assim ainda, eu achei um pouco útil pro roteiro. E ao mesmo tempo, cara, eu já entendi do momento que eles apareceram ali, sabe? Parecer uma conversa de adulto com criança, assim, sabe? São coisas completamente diferentes. Tu tem o Rick e Michonne de um lado e tu tem três abobados do outro lado, assim. Tu já sabe o que vai acontecer, né? Então a utilidade para eles pro roteiro é ótima. A questão toda do meu, né, crer, pô, personagens assim conseguiram sobreviver depois de tanto tempo que tá na questão do apocalipse, dessa forma, desses personagens, entendeu? É óbvio que eles podiam fazer parte de um grupo maior, uma comunidade maior, tudo mais. É óbvio que tudo isso entra nesse contexto de personagens que só servem para um propósito, tá? Mas, cara, tu entende claramente que eles são um recurso, né? A gente volta para a questão do pessoas são apenas um recurso, são pessoas são apenas um recurso, né? A Jades utiliza deles realmente dessa forma. E é isso, entendeu? Então, personagens ali que, ok, cara, é utilidade para roteiro e não adianta, entendeu? Eles não vão ter nenhum tipo de função a mais porque não é para isso que eles estão ali, tá? Mas a minha curiosidade é muito assim, ó, cara, depois de tanto tempo, pessoas assim continuam sobrevivendo. Como que ninguém apareceu no caminho deles antes, entendeu? Como que ninguém? Porque nem para conseguir fazer o enfrentamento com, né, por mais que eles sabiam já, até
os diferentes zumbis que, cara, é aquilo que tava falado semana passada, né? Não ia ser essa entrada da questão das variantes, porque não foi falado nada sobre isso, por nenhuma linha de diálogo durante os outros episódios da Anzu Livre, que eles iam colocar agora, entendeu? Então não é esse momento que eles têm que trazer até o que foi colocado por outra instalação do CRM lá em World Beyond, como a gente acompanhou. Então não ia ser simplesmente como tá colocado ali, entendeu? Zumbi escaldado, não sei o que, e tem o outro tal. Pô, e eles já têm esse conhecimento, os três abobados lá, e eles não conseguem ter nenhum tipo de enfrentamento. Eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Mas ok, cara, é função de roteiro, pessoas são recursos, depois são utilizados JADs. É uma breve passada de pano sobre esses personagens aqui, porque podia ter um pouco mais de dificuldade, podia realmente ter colocado pessoas que têm ali uma questão de sobrevivência um pouco mais forte, entendeu? Essa é a questão, sabe? Para não deixar tão bobo, tão fraco esse elo ali que é apenas uma utilidade de roteiro, tá? Então tem uma passagem de pano em relação a esses três ali, nossos queridos três bobados ali. Pode ser até os três patetas, que vai ficar mais legal de falar, tá? E aí tem um momento grande, né, de descoberta da Jades, cara. E tava claro que ela iria investigar. É a personagem que a gente viu em World Beyond crescer. É a personagem que a gente sabe que tem toda essa fome pelo poder. É a personagem que vai fazer de tudo para manter, né, a posição que ela está. É tudo perfeito. Ela descobrir onde estão o Rick e Michonne encaixa em tudo isso. E ela ir sozinha encaixa também, por causa de toda a questão do segredo. Todas as sequências que tem de Jades conversando com o Padre Gabriel são também para reforçar isso, entendeu? É essa questão toda de segredo que existe, né? Além da função dos dois, né, terem aquela conversa ali com um propósito maior, que é a questão toda de relação e questão toda de a gente ver, né, um pouco mais aberta a personagem da Jades também e começar a pegar a sua fragilidade, né, que tá ali presente sempre, que ela esconde, mas ela tá ali sempre presente. Tem também essa questão toda de deixar claro que é o segredo acima de tudo, algo que já está muito claro pra gente, é só mais um elemento que também serve para reforçar tudo isso. Então ela ir sozinha era algo óbvio que ia acontecer. Óbvio que ia acontecer. E ela, por ser essa grande investigadora responsável por ir atrás das informações, e isso a gente já tinha visto claramente lá em Orbion, tá perfeito? A sequência inteira da Jades apontando as armas ali para Rick e pra Michonne, ali, galera, pô, falta eu não sei se foi a maneira como eles fizeram toda aquela coreografia ali, tá? O que o Rick e Michonne são capazes de qualquer coisa e sair de situações assim, cara, é perfeito. Por exemplo, eu não senti em nenhum momento nesse episódio algo que a gente vem conversando sobre toda essa questão do sacrifício, toda essa questão de algo acontecer com o Rick e com o Michonne. Eu não senti nenhum perigo ali para os dois nesse episódio. Então, aquela cena ali, por completo, da maneira como ela tá construída, não me passou que nada poderia acontecer diferentemente do que os dois conseguirem escapar, né, de qualquer coisa que a Jades fosse fazer para eles. Como eles conseguem escapar, e além disso, tem a questão do ferimento da Michonne já colocada ali na Jades, né? Então, esse momento da Jades, cara, por ela ter tido todo o treinamento, todo o tempo que ela teve, e ela conhecendo claramente quem são Rick e Michonne, putz, cara, aquela cena ali, ela me deu uma frustrada, assim, bonita, tá? Ela me deu ali. Porque o contexto todo tá perfeito. Eu já coloquei todos os argumentos aqui do porquê que tá acontecendo aquela cena daquela maneira ali. Só que a resolução dela, né, com a maneira como escapa, como é ferida, como erra os tiros, como não, ali não entra no contexto da Jades que a gente tá tão preparado. Ele tá no contexto, obviamente, Rick e Michonne. Só que tu tem que juntar nesse momento essas duas coisas, porque a gente não tá mais vendo algo acontecido lá atrás, entendeu? A gente tá vendo uma Jades que é para ser uma combatente completamente diferente. Então, esse momento daquela cena ali, pra mim, cara, me deu uma desconexão, assim muito maior, tipo, do que os Três Patetas lá, tá? Os Três Patetas, cara, é função de roteiro, tá? É a utilidade que eles têm lá e, literalmente, pessoas são um recurso, é isso, tá? Mas esse momento que tem do enfrentamento dos três ali me bate isso. E eu gosto, pô, por mais que ela não seja mencionada, né, simplesmente ali, ela tá colocada na frase implícita que é a questão da Huck. Tudo que não foi falado entre as duas, né, no momento que a Jade acaba matando a Huck, depois a gente vê até lá bem rapidinho a Huck aparecendo, né? Naquele momento da montagem final, dos últimos momentos que a Jades tem antes do Rick atirar dela ali. Eu gosto, cara, porque isso precisa
tá? Já que esse episódio, ele é o episódio da Jades. Tudo que acontece nesse episódio é comando dessa personagem. Mesmo com o Gabriel no prólogo, é o comando da personagem, porque o Gabriel só tá ali por causa da Jades, ele não tá ali por causa do Rick e Michonne, tá ali por causa dela. Então, sabe, é o episódio da Jades, é o grande momento de encerramento desse arco da personagem que começa lá na 7ª temporada de The Walking Dead e tudo mais. E eu gosto de surgir aquele momento ali, Huck. É claro que tem diálogos ali que precisam ter sobre a questão toda novamente mencionada sobre Alexandria, né, sobre alguma coisa já, né, da investigação de como que ela chega ali, porque a Michonne ou o próprio Rick não sabe exatamente as coisas, ou eles não têm obrigação de saber exatamente as coisas que a Jades fez antes e como que ela tem já isso muito bem prático dentro dela, que é a maneira de como se fazer essa investigação e ter essas leituras e ir com o pensamento além de desconfiança de ser uma grande investigadora e ir atrás das informações até que o momento que ela descobre realmente aquilo tudo que era uma teoria da cabeça dela, né, uma suposição na cabeça dela. Então tem esses diálogos também ali colocados para isso tudo, né? E os perigos todos eminentes em relação a ela, provocando Rick e Michonne. Então tudo isso, galera, pô, tá, a cena tá montada muito bem. A resolução dela, para mim, ela podia ter sido mais bem formatada. Porque daí falta potência para essa Jades, que deveria estar presente ali naquele momento também. Ela tá muito no diálogo e na ação, ela peca na ação. Ela dá, sabe, tem situações ali do conflito, literalmente, que pode ter sido a maneira como eles gravaram, pode ter sido como que a edição lidou com esse material depois, mas para mim me dá uma certa desconexão do que tá acontecendo ali, porque perde muita força para a personagem da Jades, que o Rick e Michonne repetindo. Cara, são capazes de qualquer coisa, pô, isso eu sei de cor salteado, porque eu acompanho The Walking Dead desde lá da sua origem, então, ok, mas tá faltando ali, aquela parte, cara. E daí, depois todo o contexto da perseguição, pô, eu acho a sequência muito massa colocada entre né, os carros, a chegada lá, novamente, a utilização do recurso, né, dos Três Patetas. Aí a gente vai chegando de novo depois lá no museu, e do museu a gente tem esse grande encerramento ali, que entra o contexto da frase da Michonne, tão, que a gente teorizou tanto, debateu tanto nessa semana, sobre, né, não tem como acabar com eles indo para casa. É um contexto completamente diferente do que poderia acontecer. E isso, cara, é muito bom que aconteça também. Que não seja algo óbvio, né, da separação dos dois, porque a minha teoria que algo iria acontecer, e esse algo provocado pela Jades, para que tivesse separação dos dois e que tudo tivesse a perigo para o último episódio, ele não se concretiza, mas ao mesmo tempo ele monta algo que é muito importante para que esses personagens entendam que não exista outro caminho. Por isso também começa a encaixar muito esse a última vez, né? A última vez por quê, do quê, o que, que vai acontecer. Toda a sequência final, galera. Pô, da tentativa de conversa do Rick com a Jades de tentar trazer algo pessoal, ele não acontece. Mas ao mesmo tempo tem algo em toda aquela conversa ali que o Rick também fala pra Jades, né, que não é por acaso que tá tendo toda essa conversa, todas essas menções, todo o briefing, o Ackerman briefing, né, que é algo muito importante também para ter noção completa do que é realmente o plano do CRM, o que é realmente essa motivação, não do que eles querem reconstruir a humanidade, trazer de volta uma sociedade parecida com o que existia antes, entendeu? Ter controle sobre o vírus, aquela coisa toda. Mas como que eles querem fazer isso? Essa questão que é mais importante, porque entra também essa questão todos dos alimentos. Por isso que eu fiz aquela gaveta no começo lá. Que essa questão dos alimentos, ela tá muito bem, até reforçada, né? Nesse episódio ali, seja de uma maneira um pouco mais fora do contexto CRM, porque a Jades nunca poderia colocar uma ajuda, né, para Alexandria. Não poderia, isso a gente sabe muito bem. E até naquele momento lá, ela não era tão alto escalão assim, né? À medida que os eventos vão acontecendo de The Ones Who Live com o Orbion, a gente sabe que são depois, tá? Mas naqueles momentos de 3, 2, 1, que a gente vai vendo os flashbacks de The Walking Dead, cara, ele bate um pouco também próximo com os eventos ali de Orbion. Então a Jades ainda tá se transformando na Jades. Tem coisas assim ali, sabe? Que daí é muita questão de timeline, né? A gente vai batendo timeline para conseguir chegar realmente nesse ponto decisivo de tudo que tá acontecendo ali. Mas beleza.
beleza. E isso também não é algo que vai, cara, ser tão diferencial assim, né? É puramente de tu ter o contexto, porque, cara, não adianta, né? Nós fãs, a gente se preocupa com os detalhes. E esses detalhes, ele bate também nessa questão de timeline, que são importantes. É assim, né? Cara, quando acabar de o livre, eu vou parar, eu vou fazer novamente uma remontagem toda de timeline pra gente poder conversar sobre cada evento de cada spin-off e tudo mais, porque a gente tem eventos muito importantes aqui também para colocar nesse contexto todo de timeline, né? E fica claro, cara, o que é o objetivo de Rick e Michonne? É voltar para casa. Ou seja, o sacrifício que aconteça ali, né, tudo que está colocado também, agora com a frase por completo, a gente entendendo esse contexto por completo, nenhum dos dois vai realmente desistir deles. A menção da aliança, do Padrigueiro para Jades, da Jades entregar isso pro Rick, do Rick fazer o pedido pra Michonne, a Michonne, ela faz o pedido também pro Rick. A relação Michonne, cara, ela tem, assim, ó, muita força, porque a química entre os dois, os atores passa pros personagens que faz isso passar de uma maneira magistral para quem tá assistindo, ou seja, é muito forte esse casal, ele não tá só forte quando as pessoas falam, cara, que eles são capazes de tudo. A gente sabe por causa da história dos personagens, a gente tá vendo isso acontecer agora aqui de novo, né? E a Michonne já muda um pouco o seu aspecto de vingança também, por causa do Rick. Ela entende também, assim, alguns aspectos diferentes. Então, toda aquela vingança que estava claro do segundo episódio, ela já dá uma leve mudada. Por quê? Porque existe um bem maior. Esse bem maior, né, é conseguir aparar todas as informações existentes sobre, né, os entes queridos, sobre, obviamente, sobre Alexandria, e conseguir fazer com que o CRM, inclusive, aí começa a dar essas pontas todas que o Henrique, por exemplo, tem falado há muito tempo que gostaria de ver. Tem coisas ali no primeiro episódio que também são colocadas e depois elas não são desenvolvidas, porque tem tanta coisa também para colocar. E algumas outras coisas eles botam uma pílula e vai ficando, vai ficando, vai ficando. A questão da República Cívica contra o CRM. Mas isso tudo a gente conversa, galera, no vídeo sobre o sexto episódio, já que saiu hoje de tarde. Então, sabe, tá tudo tão bem formatado, tá tudo bem já colocado, com a força toda de Rishon, com a força toda desse casal, levar as coisas pra frente, entendeu? Que eu gosto que o sacrifício que poderia acontecer para um pro outro, que também o episódio ele brinca naquele momento final do diálogo entre Rick e Michonne e Jades, né? Ele vai ser diferente, galera, porque não vai entrar nesse contexto de um ou outro personagem ter que se separar e ter que voltar, não. É a noção completa de tentar transformar as coisas todas por dentro, tentar nesse ataque acabar com as informações, tentar tudo mais. Então, é um episódio que encerra a história da Jades. A Jades, ela, para mim, ela é a grande vilã, tá? Que tem até esse momento dentro do CRM. Ela é um personagem que foi muito bem desenvolvido a partir do momento que ela entra lá do meio pro final da segunda temporada de War Beyond. Ela desbanca talvez a personagem do CRM mais bem desenvolvida, que daí é a personagem da Elizabeth, né? Que tinha também toda aquela questão, né, do conflito dela com a filha, com a Huck, que daí tinha um envolvimento completo com a Jades, ou seja, é a Jades, a permanente, né? O que é que, inclusive, tá colocado nesse vídeo aqui, ó. Cara, a gente tem um episódio para reconstrução do Bill. Tem a Thorne. Como que esse último episódio, ele vai poder daqui a pouco resolver as coisas? Não tem como conseguir resolver essas coisas todas com força, porque tu não tem esses antagonistas tão bem desenvolvidos como tu tem, por exemplo, a Jades. Tu não tem. Então, tá assim, ó, galera, é óbvio que nessa uma semana a gente não vai ter nenhum tipo de informação sobre segunda temporada. Não vai. Mas que a esperança acho que tá cada vez mais forte, no meu fiozinho de esperança lá, eu tô começando a colocar mais fios pra ficar daqui a pouco, cara, um volume gigantesco, entendeu? Porque tá tudo ficando cada vez mais claro. A teoria toda do Omega Sun também, começa a fazer muito sentido por causa dos eventos que aconteceram agora no quinto e deixa tudo preparado ali para o sexto episódio. Então, galera, pô, ele é um episódio que, assim, ele é bem específico, porque a protagonista desse episódio é a Jades.
É um episódio que se preocupa muito em preencher lacunas também a respeito da Jades. O Padre Gabriel faz completa parte dessa história da Jades. Então, ter continuado esse encontro dos dois faz muito sentido. A gente tem a presença desse personagem familiar. Se aparecer mais alguém, cara, sabe? Também vai ser legal, entendeu? Mas o tal familiar é o Padre Gabriel, né? E o legal é que o Seth Gideon veio pro Brasil e ninguém descobriu nada, né? Nada. Legal que isso não vazou, cara, de jeito nenhum. Legal que isso foi uma surpresa. Porque eu não vi uma teoria rolando sobre o Padre Gabriel. Eu não vi. Se alguém viu, galera, pô, esse alguém que falou, esse produtor de conteúdo que falou, pô, foi muito bem na teoria. Porque eu não vi, cara. A teoria tava muito pros outros lados, eu também não consegui enxergar algo que fosse para esse lado, para esse caminho que foi colocado para Gabriel. E ainda mais essa conexão completa com o que o episódio quer contar, com o que o episódio quer realmente falar. Né? Então, pô, trazer de novo os aspectos pessoais do personagem, desde lá do lixão, dos amigos, cara, do que foi, da artista, né? É um personagem que encerra essa trajetória, né, nesse episódio aqui, e a gente tem tudo, querendo ou não, assim, por mais que seja um episódio que ele não avança nessa questão principal do CRM, ele avança em muitos aspectos porque ele deixa tudo pronto para o sexto episódio. E a gente vai viver nessa expectativa de quando vai ter esse último episódio e tudo mais, mas a gente segue conversando agora à tarde no Tudo Sobre 1x6. Galera, estamos chegando nesse momento final. Hoje, 21 horas, tem nosso grande debate. Eu e meu amigo Henrique, junto com todos vocês, para a gente poder falar abertamente sobre tudo que aconteceu nesse quinto episódio aqui. E, galera, quinta-feira, eu, Henrique e grande Gabriel Minato da Cristiano estamos reunidos novamente, 21 horas também, aqui no canal, para a gente poder fazer a grande expectativa sobre a última vez, sobre o episódio final desse evento de 6, chamado The Ones Who Live. Galera, coloquem mais nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é bem importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui. Ah, uma coisa importante, eu sei, eu lembro bem, a relação já que foi me chamada a atenção também sobre a Michonne ter esquecido lá no shopping, né, naquele período que ela está se recuperando com o neto, mapinha com a localização de Alexandria. Vamos ver se isso vai ser utilizado de alguma forma ou não, mas a princípio, como já tem as informações lá no quarto da Jades em Cascades, já está lá as informações. Então, se algo for descoberto, a descoberta vem diretamente por lá. Então, essa questão do shopping é algo que fica um pouco desconexo ali para alguém importante do CRM poder encontrar nesse caminho todo, entendeu? Porque, né, as localidades já estão completamente diferentes, como a gente vai com toda a estrutura agora, né, dos acontecimentos para Cascades, cara, até aquilo lá fica um pouco perdido. Galera, Take04, viva o sonho aqui.